Então, me encontro do lado esquerdo do painel, sou uma pessoa branca, visto uma roupa completamente preta, tenho cabelos cacheados, uso óculos e tenho acessórios dourados. Então, primeiro, obrigada, Christian, pela sua presença aqui. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui, porque a gente sabe a dificuldade que é a concorrência, com o cansaço, com os compromissos, com as responsabilidades de trabalho. Então, prestigiar as pessoas que estão aqui, que compareceram no horário, é de fato algo que a gente precisa demarcar. Obrigada também a todas as pessoas da EJUD, da Escola Judicial, e as pessoas que estão também trabalhando no apoio, que viabilizam com muito esforço esse projeto. E, sobretudo, obrigada ao nosso painelista, ao nosso participante de hoje. E aí, só para que a gente faça, eu vou fazer uma primeira introdução dessa ideia que a gente teve com a vinda do Christian, para que a gente consiga, a partir da fala dele, desenvolver e organizar o que se pretende fazer nesse momento. Como você... Direito, sociedade, arte e inovação. Ao longo desses dias, a gente tem observado a necessidade da gente se reconectar com o sensível. Eu acho que no primeiro dia, o professor Técio Sampaio Ferraz, ele falou da necessidade, da dificuldade que a gente tem hoje da separação entre material, formal, quando ele foi provocado a falar sobre inteligência artificial e ética. No segundo dia, a gente teve aqui o ministro Alberto Balazeiro, que foi provocado a falar sobre respostas estruturais e criativas para a justiça do trabalho diante dos desafios contemporâneos. Ontem nós tivemos, Christian, Samuel Vida, Helena Pontes e a Maíra Vida, que falaram sobre exclusões e acesso à justiça na tentativa da gente visibilizar urgências diante das assimetrias, sobretudo raciais. E hoje a gente está fazendo um convite para que todos e todas vocês pensem e olhem o direito em seus múltiplos desafios e contemporaneidades a partir de perspectivas de arte. Ontem foi o Dia Mundial da Arte. E a arte é direito, linguagem, necessidade humana, e uma forma também de interpretar o social, produzir sentido, e também uma arma de disputa de narrativas. E uma das formas de narrar a realidade é a partir da sensibilização do olhar daquelas pessoas que, com seu testemunho, coragem e disponibilidade, se colocam à frente de desafios em diferentes territórios do mundo, para deles fazer registros sensíveis. Então, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. E aí, nesse sentido, fazendo a leitura aqui, para que vocês, quem não conhece, conheçam um pouco do Christian Cravo. Ele é nascido em 1974, filho de mãe dinamarquesa e pai brasileiro. Christian Cravo foi criado em um lar artístico em Salvador, Bahia, Brasil, e desde cedo esteve imerso em um ambiente culturalmente rico que estimulou sua apreciação pelas artes. Seu contato com fotografia começou aos 11 anos, durante sua adolescência na Dinamarca, onde viveu por alguns anos. Essa experiência inicial, moldada pelas influências contrastantes da vitalidade brasileira e do minimalismo escandinavo, desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento artístico. Em 1993, os estudos formais de fotografia de Christian Cravo foram interrompidos quando ele cumpriu o serviço militar obrigatório no exército dinamarquês. Aos 22 anos, retornou ao Brasil, onde abraçou plenamente a fotografia como uma vocação de vida. Seu trabalho rapidamente começou a atrair atenção pela profundidade, composição e poder narrativo de suas imagens. Ao longo dos últimos 28 anos, Christian Cravo consolidou uma carreira internacional de grande prestígio. Suas fotografias já foram exibidas em mostras individuais e em espaços de destaque, como Throckmorton Fine Art, em Nova York, Biohussets Gallery, em Copenhague, Ministério da Cultura, em Brasília, Instituto Tomio Otaki, em São Paulo, Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo, em São Paulo, Museu da Fotografia, em Fortaleza, Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e também participou de exposições coletivas relevantes, como na Witkin Gallery, em Nova York, na SF Camera Work Gallery, na Califórnia, na Bienal Photo Fest, em Houston, na essa aqui eu acho que é Dinamarca. Ashmolean Museum, em Oxford, e no Palais de Tóquio, em Paris, entre muitas outras. Cravo recebeu inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais. Entre os prêmios mais prestigiosos estão Mother Jones International Fund of Documentary Photography, em 2000, e a bolsa John Simon Guggenheim, em 2001. Em 2016, foi laureado no prêmio APCA, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, pela melhor exposição fotográfica em São Paulo, no ano de 2015. Também foi indicado no Paul Hutt Award, na Holanda, em 2007, e ao Prix Pictet, Suíça, Reino Unido, em 2008.
Suas publicações refletem a riqueza temática de suas jornadas fotográficas. Entre seus livros estão Irredentos, de 2000, Roma Noir, Ville Métis, 2005, In the Gardens of Eden, 2010, Exu Iluminado, 2012, Christian Cravo, de 2014, Mariana, 2016, Shadow and Light, 2016, Filhos de Gandhi, 2018, e Reino desse Mundo, em 2022. Atualmente, Christian Cravo vive no Brasil, onde continua viajando intensamente em busca de novas histórias e imagens. É pai de 3 filhas, Sofia, Estela e Helena. Sua obra, marcada pela profundidade emocional e pelo diálogo entre culturas, é um testemunho de seu compromisso em capturar a complexidade do espírito humano e das paisagens que ele habita. E, em 2017, fundou o Instituto Mário Cravo Neto. O Instituto foi criado com o objetivo de promover o reconhecimento e a compreensão do legado do artista, incluindo a diversidade de técnicas, meios e assuntos que ele explorou ao longo da vida. Então, muito obrigado, e acrescento que é uma presença heróica. E aí ele pode dizer onde é que ele estava e completar esses desdobramentos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui para poder apresentar esse trabalho que eu venho fazendo, né? Eu digo sempre que eu tenho muito mais do que 35 anos de carreira, porque eu já nasci dentro de um ambiente familiar artístico, então o meu playground, né, não eram os balanços do prédio, era a oficina do meu avô. Então eu pregava prego com madeira, soldava, né, ferro já criança. Então, assim, minha vida sempre foi muito heterodoxa nesse sentido, que desde cedo, né, eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria seguir a carreira de fotógrafo ou das artes, né? Eu flertei um pouco com cinema, né? Na minha infância quis ser arqueólogo, mas em 99,9% do tempo a fotografia sempre foi o meu objetivo maior. E nem sempre foi um mar de rosas a fotografia, né? Porque a minha grande referência como pessoa, né, e dentro da arte, era o trabalho do meu avô, o falecido Mário Cravo Júnior. Algum juiz aqui da comarca de Vitória da Conquista? Pronto. O Cristo lá em cima foi o meu avô que fez, né, a pedido do prefeito da época, né, nos anos 70. Final dos anos 70 para o início dos anos 80. Então, para mim, a arte, né, eu sabia que queria ser artista, mas a arte era algo tangível, era algo físico, era algo que perdurasse ao tempo, né? E a fotografia é o oposto disso. A fotografia é papel. A fotografia, na verdade, não é nada, até o momento que você faça a revelação do filme no tempo analógico. Hoje em dia, quando você abre ela no computador, através do que a gente chama de fotografia numérica, né, que é a fotografia digital. Então, é algo completamente diferente das artes tradicionais, né? Onde uma pintura, por exemplo, você tem um quadro de 2 por 1 metro, você pintou metade e você chegou em 50% do quadro. A fotografia, não. Ela envolve uma construção muito atemporal em torno daquele clique, né? Porque a gente jamais vai resumir a fotografia numa fração de segundo, em 250 avos de segundo. A gente não vai dizer que a fotografia, que uma obra de arte fotográfica foi feita numa fração de segundo, né? Então, a gente tem que considerar toda a questão ideológica, né? A narrativa ideológica, a narrativa política, que levou aquela imagem, né? Que é uma síntese de uma ideia, né? Então, eu sempre considerei que uma fotografia, ou uma imagem que vocês vão ver aqui agora, ela demorou muito tempo para ser feita, para nascer, ou seja, a gestação dela foi muito longa, porque, primeiro de tudo, você tem o deslocamento, né? Você tem o pensamento, você tem a construção ideológica, depois você vai se deslocar daqui até a Índia, vamos supor. Você vai passar lá 10, 15, 20 dias fotografando, né, 5.000 fotos,
para talvez voltar com 2 ou 3. Então, assim, o tempo da fotografia e essa imaterialidade é algo que eu só consegui fazer paz com isso lá pelos meus 38, 40 anos de idade, porque a arte sempre teve essa grande referência na minha vida, que era algo tangível, era algo físico, era algo que poderia ser tocado, ser colocado numa área externa e que sobreviveria a nós, né? E a fotografia não, ela é completamente oposto disso, mas com a maturidade. Eu vejo pelo currículo que a doutora Viviane leu aí, às vezes eu nem sei, sou eu? Tipo, você juntou 3 currículos aí, né? E com a maturidade eu fui me apaixonando verdadeiramente da fotografia, né? Então é isso, apenas uma breve introdução sobre esse conceito da fotografia. Meu interesse sempre foi de um cunho, de uma origem da natureza humana, né? Então, eu sempre me interessei por questões ligadas à sociologia humana, né? Então, desde os meus primeiros projetos, né, eu segui uma carreira que a gente chama de uma abordagem dos grandes documentaristas, né, como Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Frank, um americano, que é a fotografia, que ela é arte, mas ela também não é arte. Ela é jornalismo, mas ela também não é jornalismo. Ou seja, ela é uma forma paralela de abordar determinados temas, né? Onde uma sequência e um conjunto de fotografias elas contam uma história, mas com toda a liberdade artística de livre interpretação. Então, tudo que vocês vão ver do meu trabalho, em momento algum, isso é uma verdade absoluta, mas sim a minha interpretação, com a minha história de vida como humano, entende? Como eu vejo o tema, como eu abordo esses temas, tá? Então, tudo é uma verdade relativa. Como a gente usa muito a expressão hoje, é a minha narrativa pessoal sobre determinado tema. Então, eu sempre tive muito interesse em temas que pudessem sintetizar a natureza humana. E isso, para mim, foi uma pergunta muito importante, porque eu descobri muito cedo na minha carreira que a religião ela é a melhor forma de materializar a imagem humana, porque a religião ela traz emoção, ela traz expressões físicas, né? Ela traz tradições. Então, desde cedo, meus primeiros trabalhos foram sobre a conduta da religião na vida das pessoas. Eu comecei no sertão do Brasil, fiz o meu primeiro livro, né? Sobre o sertão e a religião no Nordeste brasileiro. Depois eu passei 9 anos fotografando no Haiti, né, que é uma pequena ilha no Caribe, né, um país muito pobre, mas extremamente espiritual, extremamente visual, né? É um país que tem uma potência visual que, obviamente, me interessa como fotógrafo, coisa assim de outro mundo, né? E daí eu fui comissionado pela Fundação Guggenheim de Nova York, que é o mesmo que administra o Museu Guggenheim, para fazer um trabalho sobre a água, né, e como ela é um condutor nas religiões pelo mundo, né? Então viajei o mundo inteiro, inúmeras vezes para a Ásia, Índia, quase todos os países da África Ocidental, Brasil, Haiti, enfim. E, estranhamente, é o meu único grande projeto que nunca foi publicado em livro. Eu acho que não era o destino, mas enfim. E o único trabalho que eu fiz que não teve um cunho humano, ele foi justamente gerado por um drama humano, que foi a morte de meu pai, né? E aí ele tinha um casamento, um segundo casamento com dois outros filhos, e aí aquela velha história de briga familiar, né? A morte de meu pai,
coincidiu com o terremoto devastador que teve no Haiti em 2010. Meu pai morreu em 2009. Então, eu tive um drama humano, né, no cunho familiar. Eu nunca tinha presenciado uma briga familiar. Eu achava que isso era assim, a excrescência da vida. Como assim, minha família brigando por algo, né? Eu nem fazia ideia, aos 40 anos de idade, que isso era a coisa mais comum nas famílias pelo mundo. Teve a morte do meu pai e esse terremoto num país que devastou a capital do Haiti, num país que eu tinha criado muito afeto, tinha muitos amigos, 2 amigos morreram nesse terremoto. E esse drama me levou ao meu último trabalho concluído, né, que foi sobre a natureza na África. Então, novamente, eu fiz uma livre interpretação sobre a natureza na África, a vida animal, uma espécie de mundo antes do Éden, né? Antes da vinda do ser humano, né? E eu passei 12 anos fotografando lá. Eu fiz o primeiro livro, a doutora Viviane mencionou, que era o Luz e Sombra, em 2016. Mas a minha obsessão pela perfeição, no momento que eu peguei o livro na mão, na mesma hora eu percebi que não era o que eu queria. E aí eu retomei de imediato o projeto e refiz o livro em 2022 e realmente concluí. Esse foi o único trabalho que não tem um cunho social humano, né? E aí, entrando então no trabalho que eu vou apresentar aqui, porque inclusive falar de fotografia sem mostrar é algo utópico, é algo contraditório, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar um pouquinho desse trabalho que eu venho fazendo, né, chamado Paisagens Antrópicas, que basicamente também um fruto desse trabalho que eu fiz na África, sobre a natureza. Porque aquela natureza, ela é uma natureza que o homem permitiu existir. 90% são dentro de parques nacionais, reservas nacionais. Ou seja, nós, como humanos, como sociedade global, permitimos que aquele lugar fosse preservado. E aí, quando eu terminei, né, esse projeto, eu comecei a me questionar, e qual é a natureza que o homem não permite, né, existir? E foi daí que nasceu esse questionamento sobre as paisagens, né, que são alteradas pela ação humana, né, as paisagens antrópicas. Né? Então, a partir de agora, eu vou alterar um pouquinho entre leitura e fala livre, tá? Eu aproveito, então, eu quero, professor, só para registrar a presença da professora Rosane Borges, que chegou aqui, que também é da comunicação e da imagem, e vai ser excelente que vocês possam eventualmente fazer alguma troca. Aí, para ler, eu prefiro ficar em pé, tá? Então, já fiz um breve resumo sobre minha vida, né? A Viviane também. Já fiz a apresentação desse conceito, né? A antropia é um termo que se refere ao estudo da ação humana sobre o meio ambiente, analisando como nossas intervenções impactam a natureza e os ecossistemas. Derivado do grego, onde antropos significa ser humano, somado ao sufixo ico, relativo a, significando relativo ao homem ou ao humano. Em sumo, o conceito destaca a influência das atividades humanas no meio ambiente. Este trabalho documenta paisagens de espaços residuais e explora de forma dupla como lidamos com questões sistêmicas relacionadas à poluição, ao desmatamento, aos resíduos tóxicos, à segregação e às rotas migratórias do século XXI. A interdependência entre poluição, resíduos, migração forçada e muros no século XXI não é apenas um fenômeno ambiental ou social isolado, mas uma manifestação visível e geográfica das crises sistêmicas que atravessam o planeta. E não são poucas, viu? Eu acabei de voltar da Síria, meu Deus. As paisagens, espaços residuais, áreas marcadas por resíduos tóxicos, muros e fronteiras, revelam de forma palpável como lidamos com questões fundamentais da modernidade, como o choque entre culturas, políticas e desigualdade.
Populações deslocadas por desequilíbrios ambientais causados pela ação humana é uma pergunta complexa. Atribuir um deslocamento a causas exclusivamente antropogênicas nem sempre é possível. Muitos deslocamentos resultam da intervenção entre eventos naturais, degradação ambiental e fatores sociais, políticos, pobreza, conflitos, etc. Já os impactos de avanço lento, que seria, por exemplo, a elevação do nível do mar, salinização de aquíferos, desertificação, etc., tendem a produzir migração internalizada, ou seja, não transnacional, ou seja, migrações dentro de um mesmo país. Mais gradual e são mais difíceis de contabilizar numa única estatística, mas são parte central das projeções futuras. Para colocar em contexto mais amplo, haviam, no ano de 2023, 76 milhões de pessoas vivendo em deslocamento interno, por todas as causas. Conflito, principalmente, desastres ambientais, isso ao final de 2023. Tá? Antes de fazer o slideshow aqui, eu queria pegar esse trabalho que eu venho fazendo e só fazer um paralelo com a questão da degradação da mão de obra, do trabalho. E eu fiz uma reflexão e queria só trazer alguns pontos que vai juntar o meu trabalho com o propósito do seminário de vocês. Tá? Como a migração forçada pode contribuir com o trabalho análogo à escravidão? Bem, de várias formas. Perda de meios de subsistência, sem renda ou terra, pessoas aceitam trabalhos precários e exploradores, longas jornadas, salários não pagos, retenção de documentos, endividamento e servidão por dívida. Famílias pegam empréstimos para sobreviver ou migrar e ficam presas a condições de trabalho para pagar dívidas impagáveis. Tráfico e recrutamento por intermediários. Deslocados têm menos redes de proteção, facilitando aliciadores que prometem emprego e depois impõem condições coercitivas. Falta de documentação legal, sem documentação, trabalhadores não podem reclamar direitos, ficam sujeitos à exploração por empregadores e agenciadores. Condições em abrigos e acampamentos, trabalho forçado em troca de acesso à comida, abrigo ou proteção. Exploração sexual e trabalho infantil também aumentam. A fragilidade institucional em áreas de conflito também é grande, E questões de gênero e idade. Mulheres e crianças deslocadas são mais expostas à exploração sexual e trabalhos domésticos forçados. E aí, para quem tiver interesse, tem 2 filmes impressionantes. Um é um documentário e o outro é um filme não ficção, que narra a história de pessoas em deslocamento. O primeiro chama-se Nascido em Gaza, tá? De 2014, de um diretor argentino chamado Hernan Zin. Tá? Ele narra a história de 10 meninos na faixa de Gaza, durante o bombardeio de 2014, tá? A gente não está falando desse bombardeio agora, não. E como eles conseguem sobreviver àquele drama humano, o sonho deles, o que faz eles serem humanos. É extremamente sensível esse documentário, é de partir o coração. O outro, que chama-se In This World, não sei qual é a tradução dele para português, mas seria Neste Mundo, de Dario Mirianelli, é um italiano. Ele narra a história de 2 primos, que vivem num acampamento para refugiados no noroeste do Afeganistão, que existe desde a invasão soviética em 79 e perpetuou até a invasão americana em 2001. E os pais desses 2 primos mandam eles por caiotes, através do Irã, da Turquia, até chegar na Itália e, por fim, na Inglaterra. Então, tudo isso está intrinsecamente ligado à mão de obra, e
depredação do trabalho, né, a forma como as pessoas são expostas, né, por essas condições degradantes, que sejam conflitos, sejam destruições ambientais, etc., né? Então é isso. Eu agora vou pedir para passar um vídeo aqui, tá? Vão ter algumas imagens, tá? Que não vai ter som. Aí ao final vai ter um vídeo com som, que é um pequeno filme, tá? Aí eu vou então comentar cada um dos 11 tópicos que eu venho abordando até então, porque esse é um projeto que eu comecei em 2022, mas só devo terminar ele lá para 2028. Com muita sorte, eu tenho um patrocínio para fazer esse projeto, então eu quero tentar arrastar ele o máximo possível. Tá? Agora o vídeo. Ok. Ok. Quer tentar apagar? Ok.
Agora a gente pode falar de fotografia, né? Vocês entenderam o conceito do projeto, tá? Eu agora vou... A gente vai passar... foram 11 tópicos que eu fotografei até agora, de muitos que ainda virão. Muitos eu retorno até, né? Porque em busca daquela perfeição estética, a gente nem sempre consegue concluir, né, o que a gente está buscando em uma viagem só. Então, tem lugares até que eu já fui 3, 4 vezes. Mas eu vou passar, então, uma imagem de cada um dos 11 tópicos e vou comentar sobre elas, tá? Então, a gente pode agora colocar a primeira imagem do slideshow. Então, coincidentemente, foi onde eu comecei esse projeto, né? Que é o deserto do Atacama e o despejo de roupas em Alto Hospício. Estima-se dezenas de toneladas de roupas descartadas. Em áreas próximas a assentamentos, estudos locais apontam acúmulos de centenas de metros cúbicos em pontos específicos. Porém, em números totais, estima-se que cerca de 39 mil toneladas de roupas não vendidas ou usadas, provenientes da indústria da fast fashion, Estados Unidos, Europa, Ásia, etc., são descartadas anualmente de forma ilegal no deserto do Atacama. O impacto ambiental é claro: contaminação do solo por corantes e microfibras, poluição visual, que é algo também muito importante, e ocupação de terreno. O ponto para debate aqui é a questão de quem é responsável por isso: o consumidor, o varejo ou políticas locais. E é algo que se discute bastante. Existe um movimento para querer responsabilizar as empresas, né, as grandes empresas que fabricam roupa, como Zara, H&M, a reciclarem uma quantidade específica de toneladas baseada na produção anual deles. Mas isso aí é manga para caldo para outro suco. Quando eu projetei esse trabalho, não era só uma questão de falar sobre poluição, mas os caminhos que levam a isso, né? Então, a gente pegando aqui, por exemplo, a poluição por fast fashion, né, que é a poluição de tecido, a gente tem que pensar que antigamente existiam 2 coleções, inverno e verão, né? Aí passaram a ter 4. Hoje em dia tem mais de 6 em alguns casos, né? E a roupa, por incrível que pareça, ninguém necessita de roupa no mundo. Você pode ir nos lugares mais miseráveis que você possa imaginar, a roupa não falta, tá? Porque as roupas, elas são de péssima qualidade, né? Como assim? Isso é contraditório. É justamente por elas terem tanta fibra sintética, né? E subprodutos de petróleo, né? Como fibras sintéticas como poliéster e poliamida, elas simplesmente não se decompõem, né? Uma camisa feita de algodão puro, se largada num terreno, ela vai se integrar à natureza, mas uma roupa contemporânea, moderna hoje, não é possível, tá, de fazer isso. Agora, se você tem 6 coleções por ano, né, você populariza a roupa e prioriza a quantidade versus a qualidade, você obrigatoriamente, para fechar a matemática financeira, você tem que diminuir a qualidade, né, e usar materiais, né, que não são de boa qualidade e que são nocivos à natureza, tá? A gente pode ir para o próximo slide agora. Coincidentemente, do outro lado do Atlântico, o mesmo problema, né? Além do Chile, Gana, na África, né? E principalmente Accra, a capital de Gana, é o maior importador, são os 2 maiores importadores de roupa de segunda mão. A importação de roupas de segunda mão transformaram as praias de Accra num ecossistema altamente poluído. As roupas descem pela lagoa Corley
e acabam nas praias. O mercado Catamanto é um enorme centro de comércio de roupas de segunda mão. Aí vou fazer uma pausa. A Feira de São Joaquim é comida? Pense exatamente na Feira de São Joaquim, só que cada box ali é para vender roupa, tá? É de segunda mão, é situado no centro de Acre. Cerca de 30 mil pessoas trabalham separando, lavando, remendando e revendendo a cerca de 25 milhões de peças de roupa que passam mensalmente pelas suas barracas. Porém, cerca de 40% das roupas recebidas pelos comerciantes nunca encontram um segundo comprador e acabam em aterros, como a Bobogluche, que é um aterro que fica ao lado, tá? E coincidentemente ao lado de um rio, que corre coincidentemente para o mar, né? E essas roupas que não são usadas são descartadas, né? Elas vão descendo na cadeia econômica, né? Começam a serem vendidas em lojas, até um vendedor ambulante na feira lá vendendo aquele resto de roupa, e até ele, em um determinado momento, vai descartar aquilo e vai para o rio, né? Que do rio vai para o mar. Isso virou um problema endêmico nas praias da África Ocidental, diga-se por sinal, tá? Porque a natureza não reconhece fronteiras, né? E vocês podem observar nessa imagem aí, isso é um tentáculo, tá? Essa foto foi feita durante uma ação, né, de limpeza de praia, né? Tem ONGs que tentam mitigar, né, essa poluição, mas é a mesma coisa de enxugar gelo, né? Se não parar, né, a entrada de roupa no mar é como enxugar gelo, mas, no entanto, alguns grupos, algumas ONGs se esforçam muito para fazer essa limpeza. Essas roupas aí são chamadas de tentáculos, né, que são roupas que se misturam nas correntezas marinhas e formam essas peças de roupas coladas que podem ter até 9 metros de comprimento. E esse lixo tem nome: H&M, Zara, Nike, Adidas, etc, etc. Eu posso depois passar um site com essas estatísticas específicas, né? Qual é a marca que mais descarta, né? Diga-se de passagem, é a Zara, tá? Isso tem um nome hoje em dia, chama-se o colonialismo de resíduo, tá? Que são marcas feitas com o objetivo principal econômico de fornecer o norte rico, o norte global, roupas, né, moda, ciclos de moda, né, que serão usadas principalmente pelo Ocidente, mas encerra sua vida em mercados de segunda mão em países como Chile, né, numa região muito pobre, chama-se Alto Hospício, na fronteira com o Peru, ou em cidades como Accra, em Gana, tá? Próximo slide. Coincidentemente, ao lado desse mercado Catamanto, tem um mercado de lixo eletrônico, né? Isso é um problema também endêmico na África, né? As margens da Lagoa Corle, a mesma que eu mencionei acima, em Accra, capital de Gana, existe um enorme depósito de lixo chamado Agbobloche. São milhares de toneladas de produtos eletrônicos, resíduos industrializados, que vão de computadores usados, celulares, ar-condicionadores e automóveis, que acabam ali despejados, tanto pelos habitantes do país africano, país vizinho em menor número, quanto pelas nações ricas, o norte global, que driblam acordos internacionais de compliance, né? Essas empresas, vou fazer uma pausa aqui, elas são obrigadas, né, como eu mencionei que existe um movimento para obrigar as grandes marcas de roupa a reciclarem X número de toneladas baseado na produção anual. Isso já existe para reciclagem de componentes eletrônicos. Só que o que é que eles fazem espertamente, né? Eles fazem doação para países pobres como equipamento de segunda mão. E com isso eles ficam bonitos na fita, eles fazem doação, né? Só que a verdade é que são equipamentos em fim de vida e que inevitavelmente vão morrer naquele país ao qual o equipamento foi doado. E lá vai então poluir, né? Vai
enfim, vai causar enormes problemas e vai criar um ciclo vicioso, né, de subsistência baseado nesse tipo de material que é altamente tóxico, né, e de difícil reciclagem. O próximo, por favor. Descarte de pneus no deserto do Kuwait. O descarte de pneus da EPSCO é uma startup incentivada pelo governo kuwaitiano, às margens da fronteira com a Arábia Saudita. Foram feitos esforços duradouros para reciclar 48 milhões de pneus usados. Isso é somente do Kuwait, tá? Não é contabilizado aqui pneus de países vizinhos. Somente o Kuwait, que é um país minúsculo, 48 milhões de pneus usados que foram acumulados ao longo dos últimos 20 anos apenas. Porém, apesar da iniciativa como esta, o número de pneus usados não para de crescer, né, e riscos à combustão e liberação de substâncias, além de contaminação do solo. O contexto aqui é o consumo, tá? É o consumo automotivo elevado e gestão inadequada de resíduos de borracha. Vocês podem ver nessa imagem aí do lado, que parece até a bandeira do Brasil, né? Na verdade, a foto ela está aumentada um pouco. Você teria esses dois cantos aqui de cima, eles se repetem lá embaixo, tá? Isso eles fizeram justamente para mitigar o perigo de incêndio, né? Então, se pegar fogo, incendiar um desses blocos, a chance de espalhar para o próximo é menor, ou eles vão ter mais tempo útil, né, para apagar o fogo, porque há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, eles empilhavam esses pneus de forma totalmente aleatória e pegou fogo já 2 vezes, e assim, uma cena digna da Primeira Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein tocou fogo naquelas fontes de petróleo, né? Então, assim, existem movimentos para mitigar, para reciclar, mas ainda se esbarram, primeiramente, na vontade política e na cadeia econômica, né? Porque quem faz um business, no fim das contas, está querendo uma equação positiva, né? Enfim, o próximo, por favor. Esse aqui é algo mais próximo da gente. Eu fiz esse trabalho muito antes de ter esse projeto em mente, né? Foi em 2015, uma semana depois do desastre de Mariana, eu já estava lá porque eu queria testemunhar aquilo como pessoa, como cidadão brasileiro, né? Eu já sabia que ia ser mais uma história, mais um capítulo de impunidade no Brasil, e de fato foi, né? De fato é. E eu quis, como fotógrafo, testemunhar isso. E depois veio a fazer parte desse projeto, tá? Um exemplo emblemático desse impacto humano é o desastre da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Ocorrido em 2015, o rompimento da barragem, operada por grandes empresas mineradoras, liberou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos, principalmente minério de ferro, no meio ambiente, destruindo comunidades inteiras, 19 mortos, contaminando o Rio Doce por décadas a vir, tá? Marcas permanentes na paisagem e na vida de milhares de pessoas. Esse evento não foi apenas uma tragédia ambiental, mas também um símbolo da negligência humana diante da sustentabilidade do bem comum. O desastre de Mariana exemplifica decisões políticas e econômicas moldadas por interesses imediatistas que podem gerar consequências devastadoras, confirmando o pressuposto do antropoceno. Vivemos em um tempo em que a ação humana se tornou uma força geológica, capaz de transformar radicalmente o planeta. Próximo, por favor. Quando a gente fala de poluição, a gente inevitavelmente vai falar sobre migração humana, né? E quando a gente fala de migração humana, a gente vai falar em barreiras, em fronteiras, né? Tem 2 delas que estão assim acima do
do normal, apesar de existirem muitas, né? Mas uma delas é a fronteira entre Gaza e Israel, e a outra é os Estados Unidos e o México, né? Eu fui fotografar essa dos Estados Unidos e o México. Dados resumidos, barreiras aumentaram em trechos desde 1990, tá? Quando antigamente ela podia variar entre um arame farpado, um morro, uma parede de ferro. Desde o governo Trump, o primeiro mandato dele, eles uniformizaram a fronteira nesses ferros de 20 metros de altura, né, colados a 10 centímetros de distância um do outro, e foi padronizada de ponta a ponta, né, ao ponto de, vocês viram no slideshow, a fronteira entra mar adentro, né, ou seja, nem o mar é possível você nadar. Tem bloqueador de drone, em certos lugares é fronteira dupla, ou seja, você tem duas fronteiras em uma terra, no man's land, né, como a terra de ninguém, né, que tinha na Primeira Guerra Mundial. Você tem esse espaço vazio entre eles, né. É um lugar que ficou altamente militarizado, mas enfim. Dezenas de milhares de imigrantes continuam a cruzar e morrer em rotas alternativas. Números variam por ano, milhares detidos, centenas de mortes reportadas em regiões fronteiriças por ano. O impacto ambiental, fragmentação de habitat, inclusive de rotas migratórias de animais, né? Mudanças de rotas da fauna, erosão e alteração da paisagem. O ponto humano aqui é o risco à vida, a separação de famílias, políticas de segurança versus direitos humanos. Próximo. E aí o trabalho vai sabe, é como um polvo, né? Ele tem vários tentáculos. E, obviamente, como fotógrafo, eu prezo muito o impacto visual, né? Porque a fotografia ela tem que resumir uma ideia, né? Ela não é uma tese acadêmica, né? O texto é um suporte para a imagem apenas, porque a imagem ela tem que ter as informações necessárias contidas nela. E ao pesquisar a questão das migrações humanas, do excesso de consumo, da degradação ambiental, uma das coisas que eu realmente senti a necessidade de fotografar é aquela velha questão, as centenas de trilhões de dólares que foram gastos desde a Guerra Fria, apenas desde a Guerra Fria, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, em equipamento bélico, né, é o grande motor da economia mundial. Tanto é que os Estados Unidos, né, obviamente como o maior produtor de armamentos do mundo, isso aqui é o equivalente a uma poltrona para essa sala inteira aqui. São dezenas de milhares de aeronaves estacionadas em situações variáveis, né? Umas são permanentemente encostadas, outras por longo prazo, outras por médio prazo, curto prazo, outras são usadas para canibalizar, né? Equipamentos que saíram de linha, mas continuam parte nativa. Então as peças não são mais fabricadas e eles usam para repor peça, né? Chama-se canibalismo. Mas isso me faz, obviamente, pensar sobre esse excesso, né? O excesso de roupa é a mesma coisa do excesso militar, é o excesso de tudo nesse mundo que nós vivemos, né? E quando você vê ou vivencia a verdadeira necessidade das pessoas, é que quase tudo se torna supérfluo, né? Se você tem um teto sobre sua cabeça, comida saudável, né? Que aliás é outro grande problema, as pessoas até comem, mas comem muito mal, né? Então, a questão do excesso também está ligado, obviamente, à poluição, tá? O próximo. Mais uma vez, pela terceira vez, os Estados Unidos, eles estão realmente na frente aí, ganhando o jogo, né?
é o Grande Lago de Sal em Utah, nos Estados Unidos. Já sempre foi um lago salino, tá? Mas com a migração humana em torno, principalmente foram os Mormons, é a cidade dos Mormons, é o Salt Lake City, foi eles que fundaram a cidade, e essa cidade foi crescendo, né? O desenvolvimento agrícola em torno, né? Também foi aumentando, e a água que alimentava o Grande Lago de Sal vinha do degelo que descia das montanhas, né? Só que agora, hoje em dia, essa água está sendo toda canalizada para a agricultura. Ou seja, a água natural que vinha sempre diluindo o sal desse lago, ela está ficando cada vez mais intensa. E está expondo o solo, né, como é que chama? O solo do rio, né? Que, por sua vez, recebeu inúmeras toneladas de poeira tóxica das indústrias, né, que existiam pós Segunda Guerra Mundial na região, né? Então, o grande problema da diminuição desse lago, porque a água ela é desvirtuada, né, desviada para o uso da agricultura, ela expõe, então, 2.000 quilômetros quadrados, né, de área nova desde 1980, que o rio já vem diminuindo muito, mas desde 1980 é que realmente ele deu um pico no gráfico, né? Hoje em dia ele já expõe 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros quadrados, é isso mesmo, de leito seco que libera metais pesados que foram depositados lá, estavam quietinhos, né? Como chumbo, mercúrio, cobre e zinco. O chumbo principalmente da indústria de tintas, né? Na década de 60, 50 se usava muito chumbo na tinta, né? Até pararem de fazer isso. O próximo, por favor. Oh, meu Deus. Não. Vocês lembram dessa imagem? Ela é um navio inteiro, né? Tá. Tudo bem. Então fica com isso na memória. Esse desmonte de navios cargueiros do Bangladesh é um ótimo exemplo para explicar como está intrinsecamente ligado à questão econômica e à qualidade do trabalho, né? Esses navios são construídos de forma, vamos dizer assim, honesta, né? Elas servem a um propósito, mas elas têm uma vida útil, né? E 20, 30, 40 anos, né? E principalmente os navios mais antigos, eles são cheios de asbestos, né? Ou seja, são fibras extremamente tóxicas para as pessoas. Elas têm restos de combustível, restos de óleo pesado. E quando eles são aposentados, eles são vendidos literalmente pelo peso em metal. Então essas empresas, principalmente em Bangladesh, Índia e Paquistão, existe um pouco na China e na Turquia também, mas elas são mais especializadas, tá? Elas são vendidas para empresas locais lá que precisam fazer uma matemática básica. Eu paguei 5 milhões de dólares nesse navio, eu preciso tirar 6, 7, 8 milhões em venda de metal. 99,9% da venda é em metal do navio, né? Os móveis eles acabam vendendo na economia local ali, né? Mas praticamente 100% é a venda do ferro como peso. Agora, como é que você vai fazer isso se a margem é pequena? Operando em países, né, que não têm leis trabalhistas, onde a salubridade é grande, onde o trabalhador não tem nenhum amparo, né? Destrói. A gente fala aqui da Baía Todos Santos, da poluição gerada pelas fábricas, né, de cimento, etc. Não é nada comparado com aquilo. Eu vi com meus próprios olhos, né? Então, é uma matemática que simplesmente não funcionaria em países mais envolvidos com leis trabalhistas e leis ambientais rígidas, né? Eu confesso que realmente houve um grande avanço na qualidade ecológica e na qualidade do trabalho humano, mas assim, em relação aos anos 80, né? Mas ainda é algo muito estarrecedor. Tanto é que, de todos os estaleiros que eu fui,
só tinha uma coisa que eu não podia fotografar, eram os trabalhadores. Então eu tinha que me limitar a fotografar os navios. Mas, inclusive, estou querendo voltar lá porque eu preciso achar um estaleiro mais clandestino, onde eu consiga transcrever esse drama humano que é o trabalhador versus essa montanha de metal, onde ele é totalmente desprotegido, né? Mas, enfim, é isso, a dimensão social, né, que é uma mão de obra barata, pouca proteção trabalhista, as comunidades locais dependentes economicamente da atividade, e o ambiente, a contaminação costeira e risco à saúde pública, né, que é totalmente devastado. Essa foto é tão bonita. Não tem como a gente ajustar na tela, não? Tenta diminuir o zoom do PDF. Bem, essa imagem retrata esses meninos, né, queimando fio para pegar o cobre, e atrás, na neblina, vocês podem ver umas montanhas, né? Essas montanhas são apenas o cume da montanha de lixo, tá? Eu dei o título desse projeto, desse ensaio, Wally's World, né? Quem tem filho aqui já viu o Wall-E, né? Que é aquele robozinho que fica na Terra limpando a poluição deixada pela a sociedade humana. O principal aterro, o Ghazipur, onde eu fotografei, e outros 3 grandes aterros estão cronicamente acima da capacidade, chegando eles a uma altura de 65 metros acima do solo, tá? Então, ótimo, ok, obrigado. Então, eles já estão numa base elevada, tá? Acima dele, você vai mais 30 metros, ou seja, eles já estão metade do caminho para cima, tá? De onde eles estão, você olha para baixo, para a cidade, tá? Para o bairro ali. Você não olha nem para cima, nem horizontalmente. Você olha num ângulo de 45 graus, tá? Apenas um deles, o aterro de Ghazipur, expande uma área de 28 hectares, ou seja, não é nada pequeno. Apenas em Ghazipur, esse lixão aí, entre 9 e 11 mil toneladas por dia são descartadas nesse local. Força de trabalho informal, dezenas de milhares de catadores e trabalhadores de resíduos dependem do sistema para subsistência. Estimativas típicas, entre 10 e 30 mil pessoas diretamente envolvidas na cidade, entre os 4 principais aterros de Nova Delhi. Oi? É lixo, é montanha de lixo, tá? A saúde, aumento de doenças respiratórias, dermatológicas, gastrointestinais, insegurança de renda e exclusão social, principalmente na Índia, que é um país que, apesar de ser proibido por lei, o sistema de casta ainda perdura lá, tá? Muitos recicladores informais não têm proteção social, reconhecimento formal ou equipamento de proteção individual. Crianças e mulheres são desproporcionalmente afetados. Alguns dos principais problemas ambientais são a contaminação do lençol freático, emissões de gases de efeito estufa, metano por decomposição, e no verão, principalmente, incêndios são recorrentes nesses lixões e são muito difíceis de apagar. E a gente chega aqui no último, que é algo que eu colei aqui na palestra. Eu acabei de chegar da Síria antes de ontem, tá? Jobá. Pronto. Essa é uma vista aérea, tá? Só para vocês entenderem o contexto. E vocês veem as ruas e o que seriam os telhados das casas, tá? Jobá e bairros próximos foram praticamente esvaziados em fases de ofensiva 2012 a 2018. Estimativas locais indicam deslocamento interno em massa. Dezenas de milhares de moradores forçados
a deixar o bairro ao longo do conflito. O conflito esse que culminou no exílio de Bashar al-Assad, né? Ele se exilou na Rússia, tá? Os russos estavam apoiando ele, mas os rebeldes conseguiram derrubar o regime dele, tá? Então tem uns 2 anos que ele fugiu de lá. Mas a guerra civil durou 13 anos, tá? E a parte mais intensa nesse bairro aqui, entre 2012 e 2018. No contexto mais amplo, a Síria contabiliza milhões de deslocados internos, vários milhões, e mais de 5 milhões de refugiados fora do país. Impacto humano e ambiental, exposição aguda a práticas, a partículas e produtos tóxicos, perda de moradia, perda de infraestrutura de água e saneamento comprometido. Longo prazo de recuperação ambiental, diga-se de sinal, e risco a resíduos perigosos nos escombros, minas e artefatos não detonados. O ponto de debate aqui são as ligações entre guerra, contaminação ambiental e crises humanitárias. Até eu, que já tinha há muito tempo o interesse nesse tema da poluição, me veio como uma surpresa meio que óbvia, que guerras e bombas, elas detonam uma quantidade absurda de poluentes, né? Tanto na atmosfera quanto no solo. Então, por exemplo, o norte de Gaza agora, esqueça, não vai nascer um pé de alface ali durante muito tempo. E o que nascer não vai poder ser consumido de forma saudável. Tá? E não só em Gaza, mas nessas regiões aqui de Jobar, né, que é um bairro muito grande, é um bairro que tem 4.000 anos de idade. A Damascus, especificamente, das capitais existentes no mundo, é a mais antiga atualmente, né? Então a gente está falando aqui de territórios milenares, né, que foram completamente obliterados, destruídos, né? E você pode até reconstruir, mas a poluição vai estar lá no solo, né? E ela vai degradar a condição humana, né? E isso tudo dificulta, isso gera migração, gera guerra, gera fronteira. É isso. Então, para encerrar aqui, a proposta desse meu trabalho realmente é de mostrar, em síntese, onde nós, como seres humanos, estamos, né, nesse antropoceno, nesse início de milênio, né? E, obviamente, eu uso a fotografia como instrumento de argumentação, um instrumento de diálogo, né? A fotografia é o meu foco principal. Sempre afirmo e volto a afirmar que é o meu recorte, é a minha realidade, é como um escritor, né? O escritor, você pegar 10 escritores para escreverem sobre o mesmo tema, os 10 escritores vão ter abordagens distintas, porque cada um vai estar ali baseando em toda a sua história de vida, suas referências, seus dramas, suas felicidades. Então, nesse caso aqui, é um projeto importante na minha vida, é um projeto que tem muita liga, vamos dizer assim, pano para manga, como a gente fala, né? É um assunto importantíssimo, né? A arte, não diferente de todas as outras áreas, ela é pautada por moda, né? Por modismos, né? Ou momentos, né? E eu vejo que essa pauta ambiental ela vai entrar na seara das artes plásticas em breve, e eu já pensei nesse projeto como tendo algo para poder apresentar, né, quando essa temática começar a ser abordada em peso, porque ela vai ser, né? A gente discute hoje em dia muito a questão individual, a questão identitária, né? Mas a gente esquece que se não houver planeta, não vai haver nada disso, né? Então o planeta, né, a gente precisa manter o planeta dentro de uma possibilidade de convivência. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Christian. A proposta, gente, inicial seria ter essa fala, depois ter um momento de debate, mas vou pedir a compreensão de todos e todas vocês, porque Christian também tem compromisso, os outros professores estão aqui. Tenho 15 minutos.
Então eu acho que é porque a gente... 10 minutos. E a Mônica... Então, pronto, temos vou fazer só uma consideração breve, então, tomando só 2 minutos, Tá. já que você tem 15, para a gente observar o seguinte: a complexidade que é trazer o tema da arte para um evento que seja um encontro jurídico precisa, em alguma medida, ser mediado pela imagem. Porque, apesar dessa complexidade, das possibilidades de múltiplos olhares, a gente confiou na sua experiência, considerando essa longa trajetória de tempo. Então, observando aqui, assistindo desse lugar de responsabilidade, mas eu digo também de privilégio, eu faço muitas conexões, espero que o mesmo esteja acontecendo com quem está vendo, com os assuntos que a gente vem estudando ao longo do tempo, e eu costumo dizer das identidades, considerando que você utilizou a palavra, das identidades coletivas subhumanizadas. E aí eu pensei em vários livros que pudessem dialogar com a sua proposta, mas eu vou fazer uma consideração só para encerrar com Ailton Krenak, que esse livro dele, que é bem pequenininho, que vale a pena vocês lerem, que eu não tiver lido, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala de subhumanidades. Aí, durante a sua fala, eu fiz aqui várias anotações, mas vou poupar vocês da leitura de todas elas, mas eu só traria, então, esse aspecto de como, pensando aqui, de que maneira, já que você falou do antropoceno, existe um livro que eu recomendo a leitura, que ele fala Antropoceno ou Capitaloceno, para a gente pensar na perspectiva da Antropoceno, mas sob o influxo do capitalismo. De que maneira nós, humanos, nos encaixamos dentro dessa teia da vida? E, a partir do que você trouxe aqui, me veio à mente alguns elementos que eu vou pontuar e deixo para vocês também fazerem suas próprias reflexões sobre como essa colonização longeva e perdurada, ela acaba impactando nessas formas de expropriação, mas são também, em alguma medida, uma geopolítica de extermínio, mas uma geopolítica de extermínio de possibilidades de vida em diversas dimensões. Aquela imagem do mar, com aquela música, né, intencionalmente sensível, leva a gente a concluir como essa produção desse legado duradouro de desigualdade, ela é uma construção muito bem escolhida. Escolher o território, escolher os sujeitos que podem morrer, que podem ser sacrificados por poluentes, mas que podem ser sacrificados também pelos conflitos armados. E eu vendo hoje suas imagens, vale a pena vocês conhecerem o Instagram de Christian Cravo, aproveitar esse momento que ele está elaborando as imagens que ele está construindo. Algumas das imagens de conflito que você trouxe são imagens bem monocromáticas. As cores das imagens são seres vivos que ainda insistem em habitar naquele lugar, com suas roupas coloridas, sobretudo crianças. Então, eu agradeço, nesse sentido, essa possibilidade que você trouxe de nos fazer pensar, e aí eu anotei aqui, na migração, e aí chamo para a gente pensar nas migrações internas que as nossas populações passam, sobretudo as populações que são afetadas pelos desafios climáticos internos, para a gente pensar na gestão de resíduo, que no Brasil, apesar de existir uma lei considerada avançada, não é implementada, e aí a gente tem uma série de mulheres, sobretudo mulheres catadoras, trabalhando sem nenhuma proteção social. E ontem foi lembrada uma dessas mulheres que eu recomendo, não sei se você já leu, O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, mas vale a pena conhecer. E Carolina fez um diário da sua rotina, e aí me lembrou, a partir dessa perspectiva, da necessidade da urgência da gente pensar de todos os marcadores de raça, de gênero, de território, que marcam essas identidades, ampliando essa situação de vitimização. Mas, sobretudo, a identidade que a gente não pode deixar de considerar é a identidade da natureza, que a gente fomos forjados no modo de visualizar o mundo que estabeleceu esse dualismo. Então, a natureza é recurso, o ser humano é valor a ser resgatado, valorizado e prestigiado. Mas quais seres humanos são valores? Aí, só para fazer uma contribuição com a fala de Ailton Krenak, ele vai dizer, enquanto isso, a humanidade vai sendo deslocada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra, que os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, na América Latina. São esses povos, caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, todos eles da subhumanidade. Então, eu trago Ailton Krenak só para a gente fazer essa reflexão, porque dentro daquelas imagens tinham também seres vivos, animais e pessoas convivendo como se animais fossem, né, elementos da natureza, então descartados nessa dimensão. E aí eu queria que você pergunte a alguém se tem também alguma contribuição. Não, que aí ele já conclui tudo.
Vi uma foto agora da Síria, não está aí, que eu achei fantástica, que é uma foto de 4 crianças nos escombros. Uhum. Mas nem no Stories não está mais, mas você postou nos Stories. Sim. E eu achei fantástica, porque uma das crianças, eu não sei se sua intenção foi essa, ela está com uma roupa da Nike. Não, no isso meio não dos foi minha intenção, escombros. não. Então, para mim, foi uma mensagem. Quer dizer, quem fomentou a guerra de uma forma indireta está naquela cultura Sim, e no meio da destruição. Na foto, se você perceber, tem uma Nike na. Então, eu achei assim. Não sei se foi a intenção, mas a foto é muito linda. Mas aí que está a beleza da arte, é que a intenção, ela nem sempre é consciente, né? O artista, ele é uma espécie de fio condutor, né? Ele é uma pessoa sensível, né? Ele não é um burocrata, ele é uma pessoa sensível aos acontecimentos, né? Então, tem várias questões que eu quero abordar, recortes visuais que eu quero abordar, que são conscientes, mas tem toda uma camada inconsciente que a gente acaba captando, seja por sorte, seja por inconsciência, que depois, ao ver o material, a gente então recorta novamente e constrói o trabalho, né? Que pode ser um ensaio fotográfico, pode ser uma exposição, um livro, né? Então, não, lhe respondendo diretamente, não foi minha intenção, mas essa incerteza, né, de confiar no taco, como a gente diria popularmente, faz parte do trabalho, né? Pergunta do navio. E se Sim, tiver a foto, os não tem como navios. colocar a do pessoal ver que o pessoal colocou. A da Síria. E a pergunta também do navio, do Sobima, se é um depósito ou só do... Não. Esses navios, é uma foto vertical. Tem até a escala humana aqui do lado, né? A pessoa é desse tamanho. São navios de milhares de toneladas. E eles são desmontados exclusivamente com mão de obra manual. E eles conseguem desmontar um navio desse em 3 meses. É um exército de gente, né? Então, assim, é um trabalho extremamente insalubre, perigoso, né? Mas são navios do mundo inteiro. Existem leis, né? De novo, existem as leis, existem as zonas cinzentas, né? Então, existem leis na Europa que não permite que esses navios sejam desmontados, manchados aí. Em países como Índia, Bangladesh e Paquistão, porque eles não respeitam as leis trabalhistas, não respeitam o meio ambiente, etc, etc. Só que é impossível. Para desmontar um navio desse na Europa, vai ser mais do que 5 milhões de dólares que ele paga para um navio desse, né? O peso é em metal, basicamente. Então, assim, é a economia do capital, né? E são navios do mundo inteiro. Aqui, nesses 3 países, eles realmente só desmontam cargueiros civis, tá? Navios militares, coisas mais complexas, tem um grande estaleiro na Turquia, né? Mas aí realmente a verba é outra, né? Não tem que ter uma equação matemática positiva. Aqui tem que ter. Então, assim, é algo assim, realmente é um drama, né? Porque de todo esse projeto que eu estou fazendo, esse, sem dúvida, é um dos que mais tem influência, esse trabalho é um dos que mais influenciam a qualidade de vida da pessoa, né? Gente, eu recomendo que vocês consultem mesmo, que eu já procurei. Tem Formigas Humanas. É mais ou menos assim. Depois leiam para vocês se chocarem. Mas alguém mais tem algum comentário? Mas então fica, Christian, o esforço e o exercício para que vocês façam as próprias buscas e a gente possa refletir em que medida, então, a necessidade de uma legislação protetiva e da gente tentar fazer esse equilíbrio. Tentar fazer esse equilíbrio da legislação com esse conflito eterno, né? Capital, trabalho. Alô, não tem nada disso.
Fica esse exercício para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar e para que a gente possa também valorizar a urgência, a necessidade da gente pensar na justiça do trabalho como esse ponto, esse eixo mesmo de demarcação de fronteiras que precisam ser preservadas em prol da dignidade das pessoas e da dignidade humana no sentido mais coletivo e ampliado, inclusive, da preservação da natureza. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente, todo mundo que atentamente participou. Tá. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar sobre o assunto, podem pegar meu contato com a doutora Viviane, tá? Nenhum problema. E é isso. Agora sim, pode bater palmas. Senhoras e senhores.